amigos do Grande Axé, bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje, depois de muita insistência, aqui com o Pai César de Xangô de Eloá. Pai César, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por atender as nossas inúmeras solicitações para uma entrevista. Estávamos falando sobre isso agora, que Beto, foi bastante tempo de insistência. Mas estou aqui cumprindo o que eu te prometi. A gente entende, sabe como é que é. Seja bem-vindo mais uma vez. O Beto nos acompanha já desde o nosso início aqui em Alvorada, já ainda lá na outra casa, na Rua Tupã. E é um prazer receber a equipe do Grande Axé sempre aqui na nossa casa. E Oxalá continuamos vindo aqui assim por muitos seja. e muitos anos. Assim seja. Pai César, normalmente eu começo pedindo para a pessoa, para o entrevistado, contar um pouco da sua história. Sim. No seu caso, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pedir licença, eu vou ler um texto aqui, que é seu, foi extraído do seu Facebook, que diz assim: cadeira de rodas, que axé é esse? Me emocionou ver o querido pai Paulinho de Choroquê, de quem sou amigo há 25 anos, voltar às suas atividades religiosas, ainda que uma cadeira de rodas. Eu estou em uma cadeira de rodas. No começo tinha vergonha, confesso que fugia das fotos pela minha condição debilitada, mas parei para pensar, que axé é este? E minha conclusão é que este é o axé da vida, da sobrevida, da superação, da força, da vontade de viver e do poder do orixá vivo. Muito longe de mim que engatinho na religião comparar-me ao que representa meu amigo pai Paulinho ao axé. Mas de uma coisa tenho certeza, somos sobreviventes, somos instrumentos do orixá, ainda que em religiões diferentes. Nossas histórias são lembradas pela força de nossos pais. Talvez continuemos ainda por algum tempo usando rodinhas. A reabilitação é longa, é difícil e é uma luta diária e árdua. Mas o que isso muda no axé? Nada. Eu me adaptei, estou adaptando minha casa e meus filhos estão se adaptando. Aprendi a cortar sentado e o que isso muda? Nada. Meu axé está em minhas mãos, em meu obé, em minha cabeça e principalmente em meu coração. Pai César, o senhor foi de uma felicidade ímpar ao redigir esse texto. E vamos contar por ele. O senhor está hoje numa cadeira de rodas, o senhor está lutando há um ano com problemas de saúde. Exatamente o que aconteceu? Bom, isso começou já há algum tempo. Eu tenho problema renal já há bastante tempo. Em 2018 eu precisei, fazer uma cirurgia e tirar um dos meus rins. E me sobrou um que eu poderia viver o resto da vida muito bem, com muita tranquilidade. Só que eu tenho um problema muito sério que é bem complicado, porque eu não sou uma pessoa que cuida da própria saúde. Eu tenho problema com horários, eu tenho problema com o tipo de alimentação, eu não tomava água, e aqui fica um recado para o pessoal da importância que a água tem na nossa vida. O meu principal vício, acho que talvez meu único vício, é a Coca-Cola, ainda é. Continua? Continua. Quem é viciado está sempre em tratamento. Eu estou aqui, estou vendo uma Coca-Cola ali na mesa e estou desejando ela agora, neste momento. Mas agora toma água. Tomo água. De vez em quando eu dou uma esbarrada ainda, mas eu tomo água. E desde então eu venho sofrendo com esse problema renal. E no ano passado, o meu único rim que tinha ficado parou. Porque eu não fiz o tratamento correto, eu não fui disciplinado no que eu precisava. E desde então, tudo mudou na minha vida. Eu tive 8 meses de internação, entre algumas idas e vindas, foi um total de 8 meses de internação, deitadinho. Desses 8 meses, 3 meses foi em coma. Desses 8 meses, 6 meses foi numa UTI. Eu tive 32 dias entubado, tive 3 paradas cardíacas e 5 convulsões. Então, eu me considero um sobrevivente do meu próprio problema hoje. Esse texto saiu num momento muito emotivo para mim, porque foi uma situação que eu estava passando, ainda estou passando por algumas dificuldades internas aqui na minha casa. E de repente eu vi o vídeo do pai Paulinho entrando, as pessoas aplaudindo, e isso me deu essa vontade de expressar o que a gente sente com o preconceito, o que a gente sente com o julgamento das pessoas, né? Porque
estar numa cadeira de rodas não é simplesmente não poder andar. Estar numa cadeira de rodas limita muito as pessoas. E até que a gente consiga se recolocar, e eu acho que a primeira coisa é a aceitação, né? Eu demorei muito tempo para aceitar, talvez eu não tenha aceitado ainda tão bem como deveria, porque não deveria estar nessa cadeira, deveria estar naquela lá agora. Mas eu demorei muito para aceitar isso, e essa aceitação ela acontece com o tempo, porque eu sofri uma série de julgamentos internos, de pessoas que me julgaram incapaz de qualquer coisa, e agora eu estou cada vez mais tentando me acostumar com essa ideia, e o dia a dia tem me provado, não eu tenho que provar para ninguém, mas o dia a dia tem me provado que eu sou capaz, eu ainda consigo fazer as minhas funções do dia a dia. Eu já voltei a dirigir, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço almoço, eu faço janta, eu faço lanche. Eu não tenho ninguém me cuidando, porque é uma coisa que eu não gosto, de babar. Então eu fico em casa durante o dia, eu atendo jogando búzios. Mas a cadeira de rodas hoje é uma coisa presente na minha vida. E vai ser ainda por um tempo, porque a reabilitação demora, eu já consigo dar alguns passinhos no andador, já consigo ficar de pé, mas tem a questão do medo, né? Foram 7 meses ou 8 meses deitadinho. Eu tive eu acho que quem é do meio, quem é do ramo sabe, eu tive uma escara muito grande, que cabia uma mão dentro da... Eu digo que era nas minhas costas, mas foi na bunda mesmo. E então eu tinha esse problema muito grande que me dificultou muito a voltar a querer me reabilitar. Eu só consegui voltar a fazer fisioterapia há 4 meses atrás, porque essa escara me incomodou muito, eu sofria muito com dor. E hoje, graças a Deus, depois de 8 meses ela se fechou e eu posso voltar com a fisioterapia. Então estou 3 vezes por semana fisioterapia, a cadeira de rodas é presente na minha vida, isso me limita a ir a muitos lugares. Eu fiquei envergonhado agora há poucos dias, uma amiga tocou e me convidou, insistiu, eu sei que o senhor está melhor, eu sei que o senhor já está bem, eu sei que o senhor... Mas a casa dela tem uma escadaria gigante. E eu fiquei com muita vergonha de dizer, eu não posso ir na sua casa, porque na sua casa eu não posso entrar. E acabei não indo, fiquei em casa, mas me senti muito mal por essa situação, porque eu acredito que 90% das casas dos irmãos não têm a acessibilidade hoje que precisa para irmãos como eu, como o pai Paulinho, que tem essa dificuldade de mobilidade. Já fica então essa sugestão, né? É uma sugestão, eu sei que não é todo mundo que precisa disso, mas hoje eu me limito a ir, vou começar a ir visitar os irmãos, porque eu já me sinto bem, já estou vacinado com a segunda dose. Me limito a ir nos lugares onde eu sei que eu posso entrar, porque infelizmente é um constrangimento, a gente chega lá, não tem como entrar, ou tem que entrar no colo, então é uma coisa que ainda talvez para mim um pouco constrangedor. Eu sei que não deveria ser, mas é. E então é uma coisa que com o tempo eu vou me adaptar, com o tempo eu vou perder essa vergonha de perguntar, tá, mas eu consigo entrar na porta da tua casa? Tua porta tem 80 centímetros para eu poder entrar? Hoje eu ainda não consigo fazer essa pergunta, eu fico envergonhado, mas eu tenho muita vontade de voltar a visitar os amigos, só que isso complica um pouquinho. E oxalá eu possa voltar logo a andar, é uma coisa que eu pretendo, mas se demorar eu vou conviver com isso e vou tentar conviver da melhor forma, com bom humor, que graças a Deus e aos pais eu tenho. Tivemos ao longo da história do Batuque inúmeros sacerdotes que viveram. Eu assisti ao vídeo que o Kizomba tem, essa série que eu achei muito bonita, que é a série Saudade, que é produzido por eles. E tem um vídeo que é do pai Pirica. Isso. É uma pessoa que eu já conhecia, já sabia um pouco por conta da fama, né, do nome que ele tem, do legado que ele deixou. E eu às vezes fico me perguntando, porque eu também estou passando por esse momento. Talvez eu também não vá voltar mais a andar, como ele também não pôde mais andar.
E ele conseguiu sobreviver a isso, ele conseguiu ter uma vida normal, tranquila, com filhos, com família, com trabalho. E quando foi embora, deixou um legado imenso. Verdade. Então, é impossível, é óbvio que eu jamais vou me comparar a um nome como esse, mas é impossível não me colocar na mesma situação. Situação também que eu vi que alguns pais de santo viveram, que é a situação que eu te disse que eu estava vivendo também na minha casa, de uma revoada, né, que aconteceu, que é uma situação que a gente vai abordar, creio que logo adiante. Mas são situações que quem tem um problema de saúde passa e não imagina que, além do seu problema de saúde, vai ter que lutar contra o preconceito interno das próprias pessoas que dizem que te amam, que estão contigo, que vamos junto, que estão até o final, mas que tem um preconceito imenso, porque tem um pai de santo pela metade, ou porque tem um pai de santo que não vai poder tocar uma festa e o Exu chegar e a pombagira girar. Então isso, e eu vi que essas pessoas que dessa série de pessoas que já foram embora, que todos passaram pela mesma coisa. Se a gente ouvir todas as histórias, todos contam a mesma situação, que quando tiveram um problema de saúde foram descartados. E nós não somos de ferro, o pai de santo não é de ferro, o pai de santo tem vida normal, tem problemas normais, tem o seu dia a dia com os seus estresses, com as suas coisas. A gente não está no pedestal, ou pelo menos não deveria estar. A gente tem que tentar quebrar esse paradigma da idolatria à pessoa. Idolatra é o orixá, mas a pessoa vai falhar, a pessoa vai ter problema, a pessoa vai ficar doente, a pessoa vai ficar em cima de uma cama. Cada um sabe o que tem que passar. Mas por que o orixá deixou acontecer isso? Eu jamais vou culpar meu pai. Meu pai não tem nada a ver comigo. Quando eu tinha a opção de tomar um copo de água, eu tomava um copo de Coca-Cola. Meu pai jamais me disse: tu tem que comer um X carne de noite às 2 horas da manhã quando tu chegar de uma festa. Não, eu tinha a opção de ter uma alimentação saudável e eu não fazia. Foram escolhas. As minhas escolhas me levaram ao problema que eu tive. E eu sei que muita gente também faz as suas escolhas, tem os seus problemas, tem a sua carga para passar. E eu jamais vou culpar meu pai, eu jamais vou culpar meu santo, meu Exu, minha pombagira, meu caboclo, ou seja lá o que for, por escolhas mal feitas que eu fiz. E eu acho que isso elimina essa questão de, mas por que está em cima de uma casa? Porque escolheu estar. Por que passou por isso? Porque escolheu essa situação mais complicada, mais difícil, porque não se cuidou. Meu pai não tem nada a ver com isso. O meu pai, eu agradeço estar vivo, eu agradeço a segunda chance que ele me deu. Eu sei que um dia ela vai ganhar. Eu sei que um dia vai chegar a hora. Mas quem sabe a hora é Deus. Não é o meu búzio, não é o teu búzio, não é o búzio de ninguém, como aconteceu e infelizmente ainda acontece. Quem sabe a hora da gente é Deus. Essa compreensão de que foi uma segunda chance mudou alguma coisa? Não tenho a menor dúvida, mudou completamente a minha vida. Eu passei a dar valor a coisas que talvez para mim fosse natural. Eu tenho uma série de filhos, eu tenho um monte de filhos, sabe disso, me acompanha há muito tempo. Desse monte de filhos aí, 30 pessoas se desgarraram, tomaram outros rumos. E eu aprendi que eu preciso dar valor, e eu tenho que dar valor, eu tenho que acompanhar mais de perto esses outros que ficaram. E ainda mais os outros que vieram, que sabendo que é um pai de santo com problema de saúde, com limitações, de cadeira de roda, que não pode isso, não pode aquilo. E ainda assim aceitaram ser filhos desse axé. Então, uma das principais coisas que eu aprendi é que eu devo dar valor a quem ficou na minha volta. Aqueles que diziam que me amavam, ou estamos juntos, vou contigo até o final, estamos agarrados, na primeira oportunidade provaram que eu era o pau de sebo, que eles agarraram e soltaram rapidamente na primeira oportunidade.
Então, a principal lição que eu tirei dessa segunda chance foi que eu preciso me agarrar a isso, que eu preciso me agarrar à minha família. A minha família teve, e as pessoas acompanharam pelo Face, a minha mãe, as minhas irmãs, elas estiveram o tempo todo junto comigo. A minha mãe ia para o hospital até quando não podia entrar. Eu fiquei por muito tempo até por conta da Covid. Eu não tive Covid no hospital gravemente, tive Covid leve. Mas por conta da situação Covid não podia ter visita. Sim. E a minha mãe mora em Eldorado do Sul, eu estava internado no hospital Vila Nova, são extremos opostos. E a minha mãe ia todo dia, mesmo quando não podia entrar, ela ficava lá na frente, pergunta para mim fazendo o quê? Não sei, ela ficava lá tentando pescar algum médico, porque não tinha, o médico era por telefone, o médico não falava com as pessoas naquele momento do auge da pandemia. E além da minha família, eu tive a sorte, né? Que eu sou uma pessoa que também faz boas escolhas, eu não escolho só coisas erradas, que eu fiz um bom casamento. Eu nutri um bom matrimônio ao longo desse tempo. E sou casado há quase 20 anos com o Ito, que está ali me olhando. E eu não vou fazer propaganda dele, porque, né, é melhor deixar assim. Mas eu acredito que as pessoas acompanharam tudo o que aconteceu. E não é qualquer um. Os psicólogos do hospital, quando eu tinha essa oportunidade de conversar, me diziam: olha, aqui tu é o único homossexual, pobre, porque eu estava no hospital do SUS e fui muito bem atendido, que o companheiro, que o cônjuge, que a companheira não abandonou. Nós estamos com 4 outros casos em que a pessoa foi largada aqui e o companheiro sumiu, não atende mais o telefone. Por quê? Porque são casamentos muito superficiais. Eu tive a sorte, e é um dos meus textos também, eu gosto muito de escrever, que eu casei com um homem, viado como eu, como vários amigos, mas homem, que consegue honrar a condição que se colocou. E que está aí, que me dá banho, que troca a minha fralda, que tira o meu xixi. Eu tenho essas limitações e é ele que faz. Não tenho enfermeira na minha casa. Quem faz é ele. E a gente faz rindo, brincando, brigando, se incomodando como um casal normal do dia a dia. Nessa situação, nada mudou. E a gente segue a rumo aos 21 anos. Matrimônio, família, filhos do santo, e o axé do Pastor Agosto foi um homem rico, pai. Graças a Deus e aos pais. É uma dificuldade, né? É um patrimônio e tanto. Eu posso te dizer que hoje eu me dou ao luxo de viver muito bem, porque eu vivo com a minha família na minha volta, eu vivo com os filhos que ficaram, e não são poucos, eu não posso reclamar disso. Eu gosto de casa cheia. Eu sei que vai ter comentários lá embaixo dizendo é muito melhor ter qualidade do que quantidade. É óbvio, eu sou prova disso. Só que eu vejo às vezes que tem gente que tem 10 filhos e que também não tem qualidade. Eu gosto de casa cheia, é uma coisa minha. Eu gosto de ver esse salão que é enorme, lotado de gente. E graças a Deus eu tenho esse axé de ter gente na minha volta. Teve essas pessoas. Eu tive pessoas que saíram aqui da casa que são pessoas muito boas, pessoas que realmente eu perdi, que é uma pena, que eu sinto falta dessas pessoas, porque eram pessoas muito próximas a mim, pessoas que eu nutria um carinho muito grande. Realmente me abalou muito quando elas tiveram esse caminho diferente. E como em tantas outras casas, de tantos outros amigos que a gente sabe que acontece, teve gente que eu me livrei e estou dando graças a Deus. Mas eu também eu vejo que muitos já retornaram. Isso é um problema, porque as pessoas me perguntam: mas na sua casa eu entro e saio, o povo entra. A casa do Pai Xangô é uma casa de porta aberta. Entra quem quer, fica quem quer, sai quem quer. Eu não fiz inimizade com nenhuma das pessoas que saíram. Por mais que alguns tenham saído pela janela e não pela porta da frente, por mais que alguns tenham optado sair pela porta dos fundos de uma maneira vil comigo,
eu não fiz inimizade com ninguém, converso naturalmente com eles. E isso deixa uma porta aberta, porque lá fora não está fácil. E os filhos de santo aí que estão me ouvindo sabem, não os meus filhos, mas os filhos em geral, e os pais também. Lá fora parece um mundo de Alice, né? Os meus amigos gays sabem meio o que é isso, a nuvenzinha rosa que a gente cria no mundo de Barbie. E não existe isso. Lá fora tem dificuldade, lá fora tem pai de santo que dá na cara de filho, lá fora tem pai de santo que cobra 5 mil reais para fazer um bori de aves. Então, quando a gente tem uma família que a gente consegue ter uma base, pelo menos, que a gente consegue ter uma vida religiosa estável, tem que pensar bem antes de querer dar o passo lá fora. Porque nem tudo que aparece nas fotos do grande axé, nas fotos das outras mídias, nem tudo é aquilo que parece. Porque a gente trabalha muito para parecer bonito. Mas se essa câmera... Não vira, por favor. Mas se essa câmera virasse agora, ela ia ver a minha casa totalmente de pernas para o ar. Tem um freezer no meio do salão, tem um balcão fora do lugar. São coisas que a gente não mostra no dia a dia. Mas também mostrar uma mesa farta. Ah, tem uma mesa farta esperando a gente terminar aqui. E casa de Xangô é casa de comida, né? Então, se vocês têm o mínimo dentro da casa de vocês, sintam-se felizes. Pensem muito bem em pular fora, pensando que lá na casa do outro é tudo muito melhor, é tudo as mil maravilhas, está todo mundo sorrindo, está todo mundo brincando o tempo todo. Porque todo mundo sabe que tem horas que o bicho pega. E é nessa hora que a gente divide o que é bom para nós e o que não é. Então, essa situação entra e sai, vai e vem, eu tenho uma política. Se saiu pela porta da frente, se deixou uma porta aberta, volta. Eu até já disse isso, e essa frase até já saiu por aí. Casa de religião é rodoviária, tem um ônibus entrando, tem um ônibus saindo. Claro. O problema é que a gente se apega nas pessoas, né? Eu estou falando aqui, parece que não, mas a gente se apega nas pessoas, e essas é que a gente toma o baque. Essas é que nos derruba. Mas daí a gente recebe um carinho de outro que a gente não esperava, a gente recebe uma aproximação de outros que a gente não imaginava, e aí vai se formando uma nova família religiosa todos os dias. Todo dia que alguém entra, que alguém sai, a gente tem uma nova oportunidade, tem uma nova família religiosa. Então cuidem muito para onde vão, por que sair, pensem bem antes de sair, porque não é fácil lá fora. Uma coisa que as nossas câmeras não mostram, que é fundamental e tem que ser muito valorizado, é o axé da casa. Isso... axé eu acho que todo mundo tem, eu não discuto isso, e tu que me acompanhas já há algum tempo, sabe que eu não entro em discussões, eu não vou discutir axé, fundamento, nada na casa de ninguém, nunca fiz isso e jamais vou fazer. Meus textos são muito bem cuidadosos para que não ofenda a ninguém e eu possa colocar o que eu penso. Porque eu acho que todo mundo tem axé. Essa coisa de, eu tenho mais axé porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu tenho tudo isso aqui que tu está vendo, mais o que tu não está vendo aqui, e eu tenho um quarto de santo bonito, eu me visto bem, mas isso não é o axé. O axé é o que eu consigo transmitir para ti, numa conversa, num olhar, e às vezes não é nem um jogo de búzio, porque eu conheço pais de santo maravilhosos que o jogo não tem nada demais, é um jogo de búzio normal, mas que conversando, que explicando, que conversando sobre o fundamento, te dando tópicos importantes da religião, ele consegue te passar o axé, consegue te transmitir. O dia que a gente senta com alguém que está mal, que está perdido, que está apavorado, que está ferrado, e numa conversa a gente consegue direcionar essa pessoa, a gente já passou o axé. Então, o axé não tem como medir hoje, não tem como medir pelo carro que eu troquei esse ano, não tem como medir pela cortina que eu vou trocar agora para o batuque. A gente mede no dia a dia, na conversa com as pessoas, no ensinamento, em passar alguma coisa boa para alguém. E isso eu acho que todo mundo tem. Uns têm mais facilidade de passar, outros têm menos. Então não dá para medir o quanto vale o axé pelo que a gente tem, pelo poder aquisitivo. Porque eu te digo assim, e eu tenho alguns filhos ali que estão me assistindo que sabem disso.
Aqui na casa não tem nem R$1 de filho. Essas imagens que tu está vendo aqui atrás, que são caras, foram feitas pelo Jorge Caô, grande amigo Jorge Caô, que se foi também esse ano. Eu levei um ano e meio para pagar. Ele levou um para fazer, eu levei 1 ano e meio para pagar. Não foi fácil. Tudo que tem aqui é com esforço. Eu não ganhei nada de ninguém. Eu, quando quero trocar as cortinas, eu deixo de sair para jantar, eu deixo de ir numa balada, eu deixo de passear num domingo, porque as cortinas do meu quarto do santo é 20 metros de tecido. Quem é que dá bola para isso? Eu dou bola para isso. Às vezes eu vejo os irmãos gastarem centenas de reais em decoração, em aluguel disso, aluguel daquilo. Mas eu tenho para mim que eu quero ter meu, eu quero me esforçar e quando eu tiver condições eu vou ter. E eu deixo de fazer algumas coisas para poder ter uma casa bonita, é a minha prioridade. E eu não tenho isso para o santo, eu tenho isso para mim. O Pai Xangô não precisa de uma imagem de madeira, o Pai Xangô está numa pedra que cabe na minha mão, num altarzinho desse tamanho. E é de graça, pedra a gente acha na rua, né? E o Pai Xangô não precisa disso. Eu fiz para mim, para o meu gosto, para a minha vaidade. Assim como as roupas que eu visto. Eu gosto de me vestir bem. E eu não me visto para o santo. Jamais. Há pouco tempo eu estava com uma roupa laranja da cabeça aos pés. Parecia uma garrafa de Fanta. De Fanta porque é bem cinturadinho. Mas me perguntaram que santo que é laranja na tua nação, mas já uma pergunta capciosa, porque sabe que na minha nação não tem nenhum santo que responde por laranja. Eu disse, nenhum. O meu santo, o santo Antiqueira, porque eu gosto. Eu gosto de me vestir bem para me sentir bem, mas não preciso. Eu posso atender, como eu atendo normalmente, de pijama, calça de pijama direitinha, e uma camiseta branca, e é suficiente. A gente toca um batuque fechado aqui para os filhos, quando a gente faz uma obrigação, que é normalmente o melhor batuque, e os meus irmãos vão concordar comigo, é aquele batuque que a gente não precisa se preocupar com a decoração, a gente não precisa se preocupar com o cafezinho da visita, a gente não precisa se preocupar com o acústico, com nada. A gente toca um batuque com uma canja ou uma... Aqui a gente faz uma polenta, né? Porque no batuque já vai ter o amalá. E é aquilo para todo mundo, cada um se serve, toma um copo de atã e a energia parece que é muito maior do que no dia que tem 1.500 pessoas dentro dessa casa. Porque a gente não tem aquela preocupação de fazer bonito para os outros. A gente tem a preocupação de fazer para o orixá. E para mim é e vai ser sempre o melhor batuque. Aquele que a gente faz com os filhos. Adoro receber pessoas na minha casa, me preparo muito para isso. Mas para mim, o melhor batuque é aquele ainda, e os meus irmãos vão concordar comigo, é aquele que a gente faz ainda em família. E recebe muito bem. Aliás, com um amalá muito gostoso, que aliás eu já soube que você está providenciando a troca na cozinha para... A gente está com a casa de pernas pro ar aqui, porque como a minha casa aqui é 2 pisos, a cozinha era lá em cima, e eu tenho um problema sério, que é a questão de centralizar a comida. Eu gosto de fazer comida, gosto que as pessoas que venham na minha casa tenham o gosto da minha comida, como é na casa da gente, quando a gente recebe pessoas. E eu gosto de cozinhar, então a cozinha vai passar para baixo agora para eu ter essa facilidade, não precisar subir a escada para poder cozinhar para os meus irmãos e fazer o que eles gostam. Bom, agora que já ouvimos então um pouco da história desse último ano de Pai César, vamos ouvir um pouco da história de Pai César. Bom, meu nome é César, sou de Xangô. Fui criado numa família religiosa desde sempre. Minha mãe é a mãe Sônia de Ossanha. Ela tem casa aberta já há 30 e poucos anos. E fui criado no meio religioso, né? Principalmente com a Umbanda. A Umbanda sempre foi forte na casa da minha mãe e é até hoje. Minha mãe tem nação, é mãe de santo, tem filhos, o Ito é filho dela. Mas o que ela gosta mesmo de praticar, e sempre foi, nunca escondeu de ninguém, é a Umbanda. Então eu fui criado no meio umbandista, aquela coisa do caboclo, do passe, do desenvolvimento. As minhas entidades... Em que cidade, Pai César? Em que cidade? Em Eldorado do Sul, minha mãe mora aqui pertinho.
E toda a minha vida religiosa se deu por ali, nesse período. Então, as minhas entidades chegaram, as pessoas dizem muito cedo, porque eu tinha 12 para 13 anos. Eu, para mim, já estava me aposentando, porque eu já girava desde que eu tinha 4, 5 anos. Então, era aquela tontura maluca que só quem já passou por desenvolvimento sabe o que eu estou falando, que a gente não sabe se a gente está tonto ou se a gente está com alguma coisa encostada, porque criança não tem maturidade para isso ainda. Então, eu comecei desde cedo meu desenvolvimento na Umbanda. E o Pai Ogum, que foi a primeira entidade que chegou, o Pai Ogum Sete Espadas, chegou quando eu tinha 12 anos. Depois, logo em seguida, chegou o Exu. O Exu que chegou, acho que pouca gente sabe dessa história, mas o Exu que chegou não foi o Senhor João Caveira, que é o meu Exu. O Exu que chegou a primeira vez em mim foi o Exu do Lodo. E a maneira com que ele se apresentou naquela ocasião fez com que minha mãe, não sei o que ela fez, porque ela nunca me disse, nunca quis me dizer, trancasse ele, não deixasse mais ele vir, porque era um Exu que chegou, naquele momento chegou se arrastando, arremangava a roupa, enfim, era um Exu dito mais trevoso, talvez a palavra seria essa, para uma criança de 12 para 13 anos. Então a minha mãe fez lá a macumba dela, deu certo, e a partir daí comecei a desenvolver o Senhor João Caveira, que chegou logo em seguida. Ainda nessa questão Exu, o Senhor João Caveira nunca foi o meu frenteiro. O Senhor João Caveira, ele vem com a rainha do cemitério, que é a minha pombagira, e ela é quem deveria fazer a frente. Mas eu sou de uma família talvez um tanto quanto tradicional, religiosamente, e o preconceito, né? Minha mãe vai me matar agora que eu vou dizer isso, mas ela sabe que é verdade. O preconceito da minha mãe, ter uma criança de 12 anos girando de pombagira, botando saia, botando batom, fez com que a pombagira chegasse uma vez e nunca mais chegasse. O Exu tomou frente de vez, depois de ser, coitado, 2 vezes passado por cima dele, coitadinho. E a partir daí, o João Caveira tomou conta da minha vida religiosa na Umbanda, na Quimbanda, né? E hoje, a pombagira, já há algum tempo, não assumiu a frente, o Sr. João Caveira continua fazendo a frente, ele que é o Exu que comanda as sessões, ele é o Exu com quem eu saio, vou nas festas, ele é o Exu social. E a pombagira, que é a rainha do cemitério, chega para cortar para quem é seguidor da nossa quimbanda aqui. Então ela chega só em dia de serão, ela chega muito raramente em alguma situação mais de casa. Nunca saí com ela, não pretendo, é uma coisa que não deveria, mas não pretendo nunca me montar de pombagira, me vestir de mulher. Não tenho a menor vontade, nada contra quem faz, meu excelentíssimo marido se veste de mulher. Eu acho que eu passei da idade, passei do peso. Não, creio que não me caiba essa função agora. A pombagira sempre chegou de calça, sempre chegou por conta da minha mãe, né, não gostar, sempre chegou de calça, nunca botou batom, nunca me deixou de brinco, nada. Ela chega do jeito que eu tô e vai embora do jeito que eu tô. Então, ela é quem comanda essa parte dos bastidores e o Exu faz a frente nas festas, nas sessões, nos trabalhos em geral. A nação entrou na minha vida muito depois, porque a minha mãe tinha essa questão de que sangue na cabeça, criança, não era uma coisa legal. Hoje a gente vê as crianças se aprontando com 2, 3 anos, e isso já acontecia naquela época. Mas como eu te disse que era uma coisa mais tradicional e muito umbandista, a minha mãe nunca deixou com que a nação tomasse frente de alguma coisa. Eu não conhecia o batuque até os meus 15, 16 anos. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha ido numa festa. E quando eu fui a primeira vez, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei, me encantei por ver a roda,
ver as vestimentas, ver a maneira de dançar, ver a maneira do santo chegar. Eu não estava acostumado com aquilo e me encantei. E eu queria muito fazer obrigação. Só que, mais uma vez, esbarrou nessa questão de que, para minha mãe, sangue na cabeça era uma coisa que não era legal para uma criança, para um menor de idade, que podia depois mudar de ideia, não querer. Eu sei que muita gente também ainda pensa assim até hoje. Então ela me disse, tu quer fazer nação, tu quer fazer batuque, tu pode, depois que tu tiver 18 anos, que tu te mandar, que tu trabalhar, que tu te sustentar. E eu sempre trabalhei desde cedo, sempre tive o meu sustento. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu quis fazer, que todo mundo quer comprar um carro, eu queria fazer uma obrigação. E nesse tempo, eu continuava com a Umbanda, todo mundo conhecia o Pai César do Ogum Sete Espadas. E eu comecei a ir a batuques. Eu ia no Batuque de um, ia no Batuque do outro, botava uma roupinha branca, porque eu tinha a roupinha da Umbanda, comecei a entrar na roda, mas eu ia despretensiosamente, muitas vezes até sozinho. E as pessoas começaram, que santo tu é? Qual é teu orixá? E eu não sabia. Nessa questão do eu não sabia, para mim eu era do Oxalá. Até que fosse jogado na minha cabeça, eu estava todo de branco, e Pai Oxalá sempre soube que é o pai que pega todo mundo, né? Então eu fui por muitos anos sem saber, muitos anos não, por um ano e pouco, sem saber a batuques. As pessoas me perguntavam, eu era do Oxalá, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar a minha cabeça. Quando eu fui jogar a minha cabeça, que eu descobri que eu era do Xangô, foi nossa, e agora? Todo mundo sabe que eu sou do Oxalá. Eu moro numa vila pequena que tem 4 casas de nação, que eu já fui em todas. Mas eu não tinha obrigação, não tinha nada, eu era totalmente cru na religião. E aí fui procurar uma casa, encontrei uma casa. A minha mãe era filha do santo dessa pessoa, que já é falecida, e fez as obrigações dela, foi cuidar da parte da nação dela por conta de necessidade de saúde. E eu ia pelo brilho da situação. E não tive oportunidade de fazer obrigação lá. Acabei só lavando a cabeça, Pai Xangô, mas não fiz nada. O tempo passou e eu sentia essa necessidade. Eu já trabalhava, ganhava bem, eu trabalhava no Big, trabalhei muito tempo no Big, e aí decidi que eu quero fazer uma obrigação. E eu até talvez não me orgulhe disso que eu vou dizer, mas isso acontece muito hoje em dia. A minha obrigação foi assim, eu cheguei no Pai de Santo e disse, eu quero fazer uma obrigação. E ele jogou e disse, tu é de Xangô e tal, que obrigação que tu pretende fazer? E eu disse, eu quero tudo. E o Pai de Santo disse, mas tu não tem condições de ter tudo, a receita está começando. Eu disse, eu quero tudo. E eu vou aprender, eu vou atrás, eu vou descobrir um meio de isso acontecer mais rápido. E aí, nessa casa onde eu fui, na cidade de Guaíba, o pai Ney, que não é o pai Vô Ney, que faleceu há pouco tempo, que as pessoas confundem, já falaram muita coisa. O pai Vô Ney era pai de santo da minha mãe. Eu tive, né, essa situação de ter um homônimo. Sim. E isso confundiu muita gente. E o pai Vô era Vô Ney também. Os dois são Vô Ney, os dois são de Ogum. E por isso que deu essa confusão. O pai Vô Ney, que era pai de santo da minha mãe, que é pai de santo de muita gente, inclusive algumas pessoas são daqui de Alvorada, era muito amigo da casa, frequentava a casa da minha mãe, me conheceu na Umbanda e tal, mas eu nunca fiz nenhuma obrigação com ele. Eu fui fazer na casa de outra pessoa, porque eu e a minha mãe é um amor muito louco o nosso. A gente se dá muito bem, mas a gente tem na religião visões muito diferentes uma da outra. Então nunca deu muito certo nós dois fazer religião junto. Então eu procurei bater as minhas asas sozinho e fui para uma casa desconhecida, uma casa que não tinha muitos filhos, mas um amigo meu me levou lá, um namoradinho, isso não vem ao caso, e eu acabei fazendo as minhas obrigações lá. Fiquei um tempo, depois o pai foi embora para Rio Grande, ficou uns meses em Pelotas, depois foi para Rio Grande, onde ele tinha família, já estava muito debilitado por um problema de saúde que ele tinha, e eu fiz a obrigação, e em seguida, depois ele veio a falecer.
E isso causou um alvoroço, porque a gente não conhece, não sabe quem é. Mas eu vou te dar um exemplo bem simples. Tem muita gente no interior que eu não conheço, que tu não conhece, que as pessoas não têm contato. Porque a mídia que existe hoje não é a mídia que tinha há 20 anos atrás, quando, por exemplo, eu fiz a minha aplicação. Eu não sei se o Grande Axé já existia 20 anos atrás. 25. Mas era uma coisa um tanto quanto mais elitizada, não era todo mundo que tinha acesso a isso, e muito menos em cidades fora da região de Porto Alegre. Então, isso é um problema, porque as pessoas não sabem de onde vem, não conhecem, elas inventam qualquer coisa. Então, nessa época eu fui trabalhar, fui morar em Pelotas, abri a casa lá em Pelotas, tive uma série de filhos, fiquei um bom tempo em Pelotas, creio que 9, 10 anos em Pelotas, já de casa aberta. E tenho uma família religiosa bem extensa, muito fiel a mim lá de Pelotas, que são meus filhos até hoje. Pelotas e a região ali, Rio Grande e São Lourenço. E eu vim para Porto Alegre por uma questão de trabalho. Eu nunca quis viver da religião. Porque no interior é muito difícil viver do milho, muito difícil. Eu fico espantado como as pessoas ainda conseguem isso. Porque é muito difícil. Lá não existe essa coisa de cobrar 20 mil reais por uma obrigação, que a gente sabe que aqui em Porto Alegre acontece. Lá se cobra 800 reais, as pessoas querem parcelar em 20 vezes. É assim, é mais difícil o dinheiro. As pessoas talvez dão mais valor a essa questão do dinheiro. Então lá eu não tinha a condição de vida que eu tenho hoje aqui. E eu procurei essa condição de vir para cá, para trabalhar num lugar melhor. Eu trabalhava lá com arroz, vendendo grãos, vendendo principalmente arroz, era corretor de arroz, na Expoente, e recebi uma proposta para vir trabalhar nas lojas Multissom, aqui em Porto Alegre, a Gazil. E era uma proposta boa. O Ito é cabeleireiro pode ser cabeleireiro em qualquer lugar, né? Até no Japão, se ele quiser. E a gente decidiu vir embora. Por conta de que lá eu morava de aluguel, eu tinha duas casas, a casa onde eu morava, mais a casa onde era terreira, são aluguéis caros. E a gente conversou com as pessoas e decidimos vir embora. E a gente fez uma festa de Iemanjá no dia 2, no dia 3 a gente disse vamos embora. E viemos, foi rápido, assim, em uma semana, organizei por conta de trabalho, tem que vir rápido, ou perde a oportunidade. Claro. Organizei para morar na casa da minha mãe, levar o Santos para casa dela, para ficar um tempo até que eu pudesse me reorganizar, eu e o Ito aqui. E saiu essa história de que a gente foi corrido de Pelotas, fomos escorraçados. Primeiro que não teria quem fazer isso, nem porquê. Segundo que se eu tivesse sido corrido de Pelotas, eu não tinha vindo para Porto Alegre, para o foco da situação, e com uma mídia gigantesca em cima de mim, porque eu fui agraciado, e segundo Beto, espero que não seja uma inverdade dele, com a primeira capa do Grande Axé, com o quarto de santo na capa. Exatamente. Eu lembro que a Rose foi fazer as fotos lá na minha casa, a Rose Marques, e eu não imaginava que aquelas fotos iriam sair na capa do Grande Axé. Quando saiu, foi uma surpresa muito grata para mim. Indicação da Bela Choça. Exatamente. E foi ela que me indicou o jornal também. E a gente fez as fotos, na época fez essa mesma entrevista, né? Só que saiu impressa. E desde então nós nos estabelecemos aqui, com endereço fixo. Eu comprei uma casa aqui, em Alvorada. Mas por que Alvorada? Foi onde meu dinheiro deu para comprar. Eu não tinha dinheiro para comprar em Canoas, eu não tinha dinheiro para comprar em Gravataí, eu tinha dinheiro para comprar em Alvorada ou Viamão. Era onde dava. E acabou sendo Alvorada, porque achamos uma casa que cabia exatamente no nosso orçamento naquele momento. E viemos para cá, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, reformei a casa, montamos a casa de religião aqui, e que existe há 8 anos já, aqui na cidade de Alvorada. Então, eu não caí de paraquedas aqui.
Eu já tinha uma história na casa da minha mãe, na casa de pai de santo, com irmãos de santo. Então, tem toda uma história por trás. Mas por que ninguém conhece? Ninguém conhece porque era do interior, ninguém conhece porque morreu, que culpa que eu tenho. E não vai mudar o axé que eu tenho, não vai mudar a mão que eu tenho. Eu tentei ser filho, de novo, de um pai muito conhecido, a quem eu respeito muito. Mas não deu certo. Eu descobri que a minha agenda não dava certo naquele momento, porque eu não tinha tempo de ser filho. E isso foi um boom na minha vida, porque eu não tive tempo mais nem de trabalhar fora. Eu tive que, de repente, largar a Multissom, pedir demissão do trabalho, que eu era gerente do depósito da Multissom, tinha um cargo bem remunerado, e eu tive que largar porque eu tinha, em uma semana eu tinha 5 filhos, quando eu me mudei para cá, e em 10 ou 15 dias, que depois de ter saído a capa no jornal, eu tinha 100 filhos. Foi muito rápido. Então eu não caí de paraquedas. Quando eu abri a minha casa, eu já tinha toda a estrutura de uma casa de religião montada. Eu já tinha tudo que era necessário para a cozinha, eu já tinha tudo que era necessário para o quarto santo, eu tinha tudo que era necessário para a decoração, porque eu trouxe isso de lá. E essa questão, foi corrido, a gente sabe, tem muitas histórias, a gente vê agora no dia a dia, a pessoa lá se destacou, está com um pouco mais de dinheiro, está com um pouco mais de filho, é traficante, é dono da boca, faz tráfico de armas. No nosso caso, foi que a gente foi corrido de Pelotas. E a gente não foi corrido de lugar nenhum. E se tivesse sido, eu falaria. Tem pessoas que vivem comigo, que convivem comigo até hoje, que moram lá e que sabem a nossa trajetória lá na cidade. Sabem o tempo que a gente teve de casa aberta, os batuques que a gente tocou, as pessoas que são meus afiliados, as pessoas que ficaram meus amigos até hoje. Eu poderia citar nomes, mas prefiro não, porque são muitos. Então eu tenho uma história. Trabalhava na Multissom. Sim. Aí depois disso o senhor esteve à frente de outros empreendimentos. Sim. Aliás, depois da Multissom você vai trabalhar com gêneros alimentícios. Sim. O que aconteceu? O que acontece, Beto? Eu tento, mas não consigo. Por quê? Porque sempre a religião me faz ter essa escolha. Essa é a minha pergunta. Se convenceu, ou eu vou trabalhar fora, ou eu tenho a casa de religião. Elas ali, que estão ali, as meninas, vem cá, gurias, vem cá, vem aparecer, vem. Tá ali a mãe da Ela. Os amigos do Guarda-Cheque. Vem cá, vocês são meus testemunhos. Não me deixa mentir sozinho. Vem. Faltou o marido. Vem, não quer. Deixa. Tá aqui a mãe Márcia e a mãe Daiane, da Obá, da Iemanjá. Fica para enfeitar a cena, né? Precisa tirar um pouco esses barbados. Mãe Márcia de Iemanjá e mãe Daiane de Obá. Então se apresenta, mãe Márcia. Da onde, mãe Márcia? Um outro dos nossos amigos do Guarda-Cheque. Boa noite, sou de Alvorada. Mãe de Alvorada. Boa noite, sou mãe Daiane, sou de Alvorada também. A mãe Daiane. As duas, ambas têm casas abertas aqui também, com os seus devidos esposos, que também são filhos da casa, o pai Alex, que é o esposo da mãe Márcia, o pai Luciano, que é o esposo da Daiane. Sabem que eu estou disponível para elas o tempo todo. A Márcia é uma pessoa noturna. A gente conversa na madrugada. A Daiane é diurna. A gente conversa de manhã. E eu tenho que estar disponível para as duas. E o pai de santo está em pé. Eu estou dando um exemplo. Então, para eu trabalhar fora hoje, para eu administrar um negócio, para eu ter alguma coisa, ficou muito difícil. E eu tentei várias vezes. Eu tive uma boate gay lá em Canoas primeiro, depois em Tramandaí. A gente abriu, tentou trabalhar, mas daí não deu, porque era divertido demais para nós. Era um excesso de diversão, trabalhar no meio gay não deu certo e acabava complicando, porque daí os clientes da boate eram colegas de búzio. E aí complicava um pouquinho saber o que era feito na boate, o que era feito no quarto santo. Misturou um pouquinho, a gente preferiu não dar seguimento com isso. Tive a loja de roupas, que foi um sucesso, isso me sustentou por muito tempo.
Só que não deu para conciliar, porque eu precisava viajar muito. Tinha que estar em São Paulo todo o tempo, os melhores fornecedores são de lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu estava sempre nessas viagens e não tinha mais o tempo de dar assessoria aqui na Casa de Religião, diminuiu esse tempo. E toda vez que eu tento, eu não desisti, o pai sabe, eu não desisti. Toda vez que eu tento trabalhar fora, parece que o volume de trabalho religioso aumenta de uma forma que eu preciso voltar para a religião. E aí eu largo, dou um tempo, paro. Teve também uma mídia. Sim, a Império Mídia. A Império Mídia nunca foi minha. A Império Mídia, a mãe Daiane é uma das cofundadoras. A Império Mídia foi para ajudar 2 pessoas naquele momento. Essas pessoas estavam passando por dificuldades, por problemas, e estavam enchendo meu saco todo dia. E pai isso, e pai aquilo, e pai lá no currículo, e pai não sei o quê. E eram pessoas que gostavam dessa função de estar no meio religioso, de tirar foto. Uma delas eu posso citar tranquilamente, que eu chamo de Chinei, mas é Shirley. É Shirley Massou, fotografista, também fez um filme para o jornal. Naquele momento havia essa necessidade e eu disse, olha, eu tenho 2 máquinas lá paradas, vocês não querem? Eu dou todo o apoio. Eu vou atrás, eu faço o site e a gente divide o valor daí a gente descobriu que vocês ganham muito pouco. Verdade. Ouçam bem, ouçam bem. Repita, por favor, Pai César. Nós ganhamos muito pouco. É verdade, gente, é verdade. Se a gente começa a dividir o valor da máquina, o valor do chip, o valor do deslocamento, o valor do profissional, o valor da noite toda trabalhando, do dia que precisa a outra pessoa fazer a edição das fotos, acaba que vira em nada. Então, para mim, eu decidi não quero nada. A Daiane fez muito deslocamento, principalmente, algumas ela até tirou foto, para ela também não sobrou nada. E a gente, como ia ajudar essas pessoas, não podia dizer para elas que elas também não iam ganhar nada. Claro. Então, a maior parte disso que foi arrecadado, que eram valores normais, comerciais, ficou para essas pessoas. E tá aí a Chile continuou, segue fazendo fotos. Mas excelente profissional. E tem um mercado muito grande, principalmente aqui na nossa região. Muitas festas, muitos profissionais. E a Império Mídia foi uma coisa que foi muito boa, foi muito legal, porque a gente se divertiu muito, a gente ria muito do que acontecia no dia a dia, e ria de nós mesmos, dos nossos erros, e fizemos algumas bobagens muito grandes, e gravamos santo, não tinha experiência nenhuma, tirou foto do orixá fazendo pose, fizemos tudo errado no começo. Mas eu creio que todo mundo que começa tem os seus problemas, né? E hoje a Chile já é profissional e não tem mais esse problema. Oxalá, Pai César, todos os pais de santo, todas as pessoas compreendam que nós ganhamos muito pouco. Isso aí eu vou frisar bastante, vou usar a sua frase. Por favor, se eles subirem o preço, a culpa não é minha, não me crucifica. Não, mas todos sabem, na verdade. A gente sabe quanto custa o dinheiro. Exato. Pai César, os empreendimentos, então, o senhor já viu que é impossível, é difícil, né? Não digo impossível, mas é difícil. Mas, no entanto, ações sociais, desde que eu conheço, que o senhor ou organiza, ou programa, ou pensa, ou realiza, enfim, várias. A minha pergunta essas ações sociais, elas têm realmente um caráter filantrópico ou servem como apoio de mídia? Olha, Beto, dizer que não tem mídia ou que não é um apoio seria uma hipocrisia da minha parte. Óbvio que tudo isso gera mídia, mas o intuito realmente não é esse, porque eu não preciso disso. Eu raramente exponho meu telefone, sabe disso, eu não sou anunciante do jornal lá que coloca, eu jogo esse buzz toda hora, porque realmente isso não é nenhum... Não estou me achando melhor que ninguém, mas realmente eu tenho os clientes que eu consigo dar conta. Essas ações sociais que eu faço, não dá para fazer sozinho. Sozinho eu poderia atender 10, 20 pessoas. Mas eu vivo numa comunidade que é muito carente. A gente faz todo ano o almoço que
que é pro jantar, né? A gente serve no almoço, mas é pro jantar, a ceia de Natal. E a gente começou fazendo 30 e quase apanhou. Começou a fazer 100 e deu briga. E chegamos a 200 e levamos umas pedradas. E hoje, a última vez, a gente fez 412. E ainda não foi suficiente. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho pessoas que são parceiros, pessoas para quem eu ligo, pessoas que já estão acostumadas e confiam na nossa casa para fazer isso. Uma das principais ações que a gente fez nos últimos tempos foi quando aconteceu um sinistro, né, na casa de um irmão, um incêndio, e foi logo lá, ainda não tinha pandemia, e eu vi aquilo, e aquilo é chocante, né? A gente sabe a dificuldade que a gente tem para comprar uma prateleira, a dificuldade que a gente tem para comprar uma imagem de gesso, e aquilo meio que, aquelas imagens me chocaram assim de cara. E eu pensei, por que eu não vou usar o meu prestígio ou o nome que eu fiz também para poder ajudar alguém? E eu já faço isso, né, ao longo do ano, por que não uma empreitada nova e diferente? E aí eu tenho, né, os meus amigos, as parcerias, eu liguei para o Pai Santiago, a quem eu agradeço, um grande amigo, e dei a ideia, vamos fazer, Santiago, aqui ou aí? O Santiago na mesma hora disse, vamos fazer aqui, porque ele é de Canoas, e aqui a gente consegue movimentar bastante gente, e aquilo cresceu e se montou em 2 dias, e nós fizemos um evento para mais de 1.000 pessoas, que foi o Quimbanda é 10. Arrecadamos 7.000 e poucos reais, e mais uma série de brindes, prêmios e coisas que ele ganhou, e que ele foi ganhando ao longo do tempo. E eu tenho a impressão, e eu acho que tu pode me confirmar isso, tu que vive no nosso meio, que a partir dali parece que deu um estopim, um start, para que outras pessoas fizessem ações sociais. Porque aquilo gerou uma mídia absurda no meu nome, no nome do Santiago como organizador, que a gente não esperava, porque a gente não fez para isso. Só que gerou uma mídia que de repente nós nos tornamos os mais conhecidos do momento, as pessoas mais faladas daquele momento por ter feito aquilo. Nossa intenção era só ajudar o irmão lá e conseguimos. Só que parece que acendeu nas pessoas essa história de que ajudar faz ibope, ajudar faz mídia. Eu vejo muita gente hoje a partir disso que faz. Nós não somos pioneiros, eu não sou pioneiro de nada, nem o Santiago, mas muita gente fazia isso de uma maneira mais escondida. A partir daí parece que todo mundo quer fazer e quer mostrar, e tem que mostrar que faz. O que a gente tenta evitar? É evitar a exposição das pessoas que estão recebendo aquilo que a gente faz. Só que mostrar é uma questão de prestação de contas, porque eu não faço sozinho, eu não dou 412 ceias de Natal, que cada uma custa em média 20 reais. Isso dá 8.000 e poucos reais. Eu teria talvez condições de fazer sozinho, mas eu não faço. É muita gente que ajuda. Claro que do nosso bolso sai bastante, mas é muita gente que ajuda. E a gente está passando num momento, uma fase agora, né, que é mundial, que um fenômeno fez as coisas se inverterem. Eu tenho uma lista de pessoas que eu ligava para me ajudarem, e hoje essas pessoas me ligam pedindo ajuda. Um dos principais motivos de eu tirar a minha casa da Rua Tupã, que é onde eu moro até hoje, para trazer aqui para Flor da Serra, foi porque nós não tínhamos mais vida. Nós passávamos, e está ali o Ito que está me olhando, comendo ali, me assistindo, nós passávamos dia e noite atendendo o interfone de pessoas pedindo comida, pedindo gás, pedindo dinheiro da passagem, pedindo dinheiro para tirar xerox do currículo, às vezes pediam dinheiro para droga e diziam, né, eu quero comprar, eu estou louco, se eu não fizer isso eu vou fazer uma bobagem. E isso nos tirou do eixo. A gente decidiu trazer a casa para cá para tentar diminuir um pouco isso. E hoje ainda todo mundo sabe que a nossa casa também é uma casa de caridade. Talvez por eu ter sido criado no seio da Umbanda, onde nada é cobrado, ou quase nada é cobrado, ainda é uma casa de caridade. Eu não cobro para fazer trabalhos de abertura de emprego.
Eu não cobro para fazer trabalhos de saúde, só se a pessoa tiver condições. Eu pergunto, tens condições de pagar ou não tens? E muitas vezes eles não têm condições nem para o material. E eu não dou aquele golpe de dizer que cobro só o material e cobro R$1.000 de material e gasto 50. O material a gente sabe que gasta 100, R$200, dependendo do que vai fazer. Então, a nossa casa ainda é uma casa de carne. Eu recebi um apelido que eu achei inteligentíssimo. Eu sei quem foi, agradeço a pessoa que está me assistindo, vai assistir, sabe que foi ela, que é a Madre Teresa do Okutá. Eu achei maravilhoso. Madre é um gênio que está se perdendo de trabalhar contigo lá na área do marketing. Madre Teresa do Okutá, porque eu quero estar sempre fazendo isso, fazendo aquilo, e boto um mendigo para dentro da minha casa, e abro a casa para os flagelados da enchente, como já fiz outra vez. Mas, gente, isso é o papel da religião. Eu tenho ainda a ideia de que religião não é só axé. Não é só o axé no sentido da religiosidade. A religião tem uma parte social. Às vezes a gente cobra da igreja evangélica, por que eles não dão dinheiro? Mas a gente também não dá. E aí como que a gente vai cobrar das pessoas? Então, eu tenho essa coisa de querer fazer a minha parte, fazer o meu papel dentro do possível, na medida do que dá. Os meus filhos ficam enlouquecidos comigo porque eu faço isso, porque daí eu não consigo fazer sozinho, mais uma vez. Eu tenho que chamar eles, e eles já entenderam que a nossa casa funciona assim. De vez em quando a gente para tudo para uma ação necessária para aquele momento. E depois segue o baile. E é incrível, o Ito, a gente conversou, o Ito não é todo esse doce que eu sou. O Ito chamou com Oiá, eu sou chamou com Oxum, então a diferença é gritante. E o Ito disse, tu vai botar essa gente dentro da terreira, eles vão roubar, eles vão... Ito, sempre que a gente faz uma coisa boa, acontece uma coisa boa. E realmente, no dia seguinte daquela situação que aconteceu, nós tivemos uma notícia muito boa para nós dois, para um projeto que a gente tinha na nossa casa. E eu disse para o Ito, viu? É assim que funciona. A gente faz por eles, eles fazem pela gente. E aí entra uma outra situação que a gente pode entrar lá no início, lá quando eu falei das pessoas que saíram da casa, da questão da maneira que saíram, que eu acho que é uma palavra muito importante, que é gratidão. Eu tenho na minha cabeça que gratidão é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. E isso é uma coisa que não dá para cobrar. Eu não posso cobrar que você seja grato para mim por uma coisa boa que eu fiz para ti. Porque se eu fiz pensando em algo em troca, eu não fiz de coração. Eu fiz porque eu tinha uma intenção. Quando a gente faz de coração livre, assim, faz porque acha que deve fazer e não espera nada em troca, aí as pessoas podem ser gratas a nós. Agora, cobrar que tu seja grato, eu acho que não é uma coisa normal, não é legal. Porque daí dá a impressão de que eu tentei fazer aquilo para que tu ficasse de alguma maneira me devendo alguma coisa. Não, fiz. Se vier algo em troca, perfeito, ótimo, eu vou adorar. Mas se não veio nada em troca, ok, segue o baile, é vida que segue. Então, existe a mídia, sim, ela é extremamente necessária. Eu sempre te chamo quando eu preciso para divulgar alguma coisa, mas não é para divulgar o meu trabalho. Eu não boto embaixo, jogo búzio e estou com a agenda aberta. Eu tenho minha agenda e deu. E tem dias que eu não tenho nada para fazer, não tem agenda. E eu não vou pro Face dizer que eu estou com a agenda lotada. E aí a gente vê as pessoas hoje que estou com a agenda lotada, não tenho mais horário. 5 minutos depois a pessoa está fazendo live. Não dá para entender, né? Ou tu tem agenda lotada, ou tu tá no Face ao vivo para todo mundo ver, não fecha. Na verdade, essa pergunta não é minha, é porque eu já me conheço há bastante tempo. Não, mas é extremamente válido. Eu a fiz para que o senhor possa rebater as muitas críticas que não chegam ao seu ouvido, mas que são feitas na rede social ou diretamente para nós. Né? E normalmente as pessoas que fazem só por mídia fazem uma vez só. Porque elas vão descobrir que esse Ibope é bom, mas que não gera dinheiro nenhum. Tu faz, mas tu gasta normalmente do teu bolso. Isso não retorna financeiramente. O senhor falou no Pai Santiago da Salada, que hoje ocupa um cargo de coordenador da diversidade de Canoas. E isso me faz lembrar de política. Sim.
Duas perguntas. Como é que o senhor entende essa relação política e religião? E a segunda, óbvio, o senhor pensa em algum cargo eletivo? Bolsonaro, espere. 2022. Acho que 22 ainda não dá, porque tem idade mínima. Não, mas eu já tenho... Bom, deixa pra lá a idade. Já tem mais de 24, né? Eu acho que política é extremamente válida. Eu tive e acompanhei e te vi lá, né? Estávamos juntos em todas as questões das lutas pelos direitos da nossa religião, a questão da sacralização. Estivemos em Brasília, eu fui, acompanhei. Eu me considero um militante da religião. Estou um pouco chateado de não poder estar fazendo mais agora. Eu vi toda essa manifestação que aconteceu em Sapucaia. Infelizmente eu não pude ir por conta da minha condição, mas espero poder voltar para essa luta em breve. Então a religião é extremamente válida junto com a política é válida junto com a religião, mas eu acho que precisa saber usar melhor. Eu acho que as pessoas precisam entender essa necessidade. A questão da venda do voto, que ainda é uma cultura muito presente no nosso meio, não só no nosso meio, mas entre as pessoas que precisam de um bolo, precisa de uma telha, e o voto vai, né? Ou pelo menos a promessa do voto vai, porque a gente não sabe ninguém quem votou. Então eu acho que tem que usar melhor. E aqueles que assumem um cargo, que têm essa possibilidade, também acho que devem usar melhor. Eu acho que tem que ter já um projeto pronto. A gente vê os irmãos, eu vou lutar pela religião. Tá? Isso daí, como? Com o quê? De que forma? E aí ganham, às vezes, oportunidades e não sabem o que fazer. Vira foto, mídia, e sem nenhuma ação. Então, eu considero que a política precisa estar dentro da religião, a religião dentro da política, mas de uma maneira mais efetiva. Eu não vi, e os meus irmãos são meus amigos, não vou citar o nome de ninguém, mas conheço todos aqueles que foram para lá. Eu, pelo menos, não vi a divulgação de um projeto. Eu só vi o irmão dizendo que vai defender a religião. Mas de que forma vai defender? E a religião não é só estar lá por conta da religião, envolve saúde, envolve a infraestrutura, envolve o saneamento, envolve o trabalho. Qual o projeto dessas pessoas que colocam a cara para bater, para tirar os irmãos de axé da rua? Que a gente sabe que tem. Os irmãos de axé que moram em lugares que não tem escritura, em invasões, e são muitos, que não podem ter um alvará, que não podem ter um endereço fixo, porque moram em invasões. Não adianta dizer boca fora, vou defender a religião, se não tiver um projeto. Tem que ter, no mínimo, um projeto. Então, talvez seja ignorância da minha parte de não ter ido atrás, buscar saber dos irmãos, ou tenha tido uma falta de comunicação disso. Porque só apareceu lá o fulano porque é famoso e vai defender a religião. Mas vai defender de que forma? Quais são as armas? Quais são as maneiras? Não adianta ir para lá para defender o próprio quadrado. Tem que defender o todo. Não adianta eu ir para lá, é o dia do Pai César. Foi homologado o dia do Pai César. Para todo mundo bater palma para mim. Não, tem que ter situações em que todos possam se beneficiar de alguma forma. E na questão se eu vou me candidatar a algum cargo, eu pretendo, não tenho o menor interesse. Eu posso trabalhar com a política, eu posso trabalhar com alguém, posso ajudar alguém, mas eu tentar me eleger a algum cargo, eu creio que não. Eu ainda tenho a visão, e eu acho que muitos têm, que existe uma briga de egos, uma vaidade muito grande entre os nossos irmãos, no nosso meio, que um não vota no outro. E pronto. Nós somos quantos? Quase 1 milhão no Rio Grande do Sul, e nós fizemos 50 mil votos, se somar todo mundo, e demos graças a Deus que tivemos uma eleição expressiva. Não tivemos uma eleição expressiva. Quais são os nossos representantes hoje?
Pai Santiago foi candidato, não se elegeu. Está trabalhando porque se dedicou durante a campanha e conseguiu um bom cargo. Mas as pessoas não votaram nele. Se as pessoas que prometessem, que dissessem que eu sei o quanto ele trabalhou e outros irmãos também tivessem recebido esses votos, nós teríamos elegido 2, 3, 4, 5. E eu acho ainda que é um tanto utópica essa situação política, porque as pessoas, batuqueiro não vota em batuqueiro. Eu acho que é uma cultura triste, mas que existe muito ainda. Então precisa de um trabalho bem feito, bem amarrado, bem organizado, para que um chegue lá. O problema é quem vai ser esse um e qual o apoio que ele vai ter. Porque daí se lançam, como foi para vereador em Porto Alegre, 10, 12 nomes do axé, os votos se dividem e não entrou ninguém. E se tivesse sido 1 ou 2, talvez estivessem lá com certeza. Eu acho que tá bom levar um tempo para ter esse consenso e essa... vai demorar. Exatamente. O senhor falou em quantidade e eu lembro que o senhor tem... Quantos filhos de santo o senhor tem Não hoje? faço a menor ideia. Mais de 300. Ah, sim, mas não faço a menor ideia, porque é aquilo. Hoje são, amanhã não são, e tem aqueles que nunca foram e dizem que são. Então eu tenho de todo tipo. Mas eu não fico fazendo conta, porque é meio estressante isso. Eu fui testemunha de uma vez que aconteceu na sua casa lá, que eu acho que rompeu A calha, uma calha, exatamente. deu uma chuvarada Isso, e rompeu uma calha. isso. E eu vi os seus filhos ali. Minha casa inundou, no Exatamente. meio do batuque, na reza da mãe Oiá. Exatamente. E ninguém teve problema em arremangar e pegar pano, vassoura, balde. Eu entrei em pânico, fui lá pro fundo e fiquei congelado. Mas em 10 Mas em 15 minutos a casa estava resolvendo. seca e nós tivemos um batuque com uma energia ímpar. Um amigo meu, muito amigo, chegou depois e eu disse, mano, desculpa, né? Eu, desculpa o quê? Não, tá tudo normal lá na frente. Eu nem fui lá na frente ver, mas estava tudo como se nada tivesse acontecido, porque deu um temporalzão de 5 minutos, inundou tudo, inundou a rua e baixou, e a casa ficou inundada. E aí o pessoal foi, tirou, saiu de armação. Eu fiquei uma semana lavando roupa, eu não, né? A máquina de lavar e o meu marido. Lavando roupa porque pegaram até as meias do nosso roupeiro para secar chão, porque não tinha mais pano de chão nessa altura, não tinha mais toalha, não tinha mais lençol e as bolsas das pessoas passeando assim no meio do pátio, foi o caos generalizado. Eu lembro que até porque eu registrei fotos, né? Eu lembro que eu te liguei no dia seguinte e disse, Beto, quando tu vai postar as fotos do batuque? Tu me disse amanhã, que seria na terça-feira. E eu disse, tem como me conseguir tais e tais e tais imagens? Tu me mandou. E eu postei antes. Exatamente. E eu disse, essas Que eu não publicaria, justamente se essas são as principais fotos do batuque. Isso, porque eu pensei, vou esconder, ninguém precisa saber disso, só quem estava aqui. Mas por que eu vou esconder? É uma coisa que podia acontecer em qualquer momento. No penúltimo batuque aqui, que foi o batuque da Mãe Obá, meu corpo é de Oxum. Quando eu entrei para trocar de roupa, porque eu tenho essa coisa de botar 2 roupas na mesma noite, e eu tinha feito uma roupa rosa, da cabeça aos pés, lindíssima. A roupa com brilho, mas brilhava da cabeça aos pés. Legítimo filho de Oxum, mas ia estar de rosa. Quando eu abotoei o último botão da camisa, faltou luz. Ninguém viu parciais de roupa rosa. Gastei um dinheirão com a roupa e ninguém viu nada. E a mãe Oxum não aceitou a roupa, porque não veio mais a luz. Nós tocamos o resto do batuque todo com a luz do celular. Nós temos vídeos. E foi um batuque com uma energia maravilhosa. Quer dizer, a gente está acostumado, já tocou batuque sem luz, já tocou batuque inundado. Tocar um batuque sentado, para mim, igual vai ser um privilégio. Mas eu lembrei desse episódio lá, assim como lembro de um outro também. Eu lembro que era uma menininha, eu não sei se era filha ou neta, eu sei que ela veio, me cumprimentou, beijou essa mão, e o senhor estava falando com alguém, largou a mão, ela beijou, o senhor virou para cá, e de repente o senhor voltou, e pegou a mão dela de novo e beijou retribuindo. O senhor não vai lembrar disso, não, claro, mas ele me chamou a atenção. Por que eu me referi a esses 2 casos? Para ilustrar que existe uma forte amizade
entre o senhor e filhos, uma cumplicidade. E aí eu vou lembrar do caso do pai Márcio de Canoas, que infelizmente tirou a própria vida no início do ano passado. Sim, 28 de março de 2020. Faltou alguma coisa? O caso do pai Márcio, ele acabou se complicando. Todo mundo conheceu, sabe? O Márcio era uma pessoa extremamente inteligente, né? Um grau acima da maioria de nós mortais. O Márcio trabalhou contigo no jornal, foi colaborador do jornal por muito tempo, escrevia muito bem. Perfeitamente. Eu achava os textos dele muito grandes, que eu era muito crítico. E eu Mas dizia, era Márcio, corta, Márcio, corta. Só que eram textos que a gente tinha prazer de ler. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas vê em figurinha e lê em 10 linhas. Exato. Mais do que isso é muito difícil. Mas quem conseguiu ler os textos do Márcio é privilegiado porque era uma pessoa de uma inteligência ímpar. E tinha outros talentos. O Márcio era músico, muita gente não sabia, né? O Márcio tocava na banda da aeronáutica. O Márcio era sargento, eu não sei qual a patente exata, não sou bom com isso. Adoro ver militares, mas não faço ideia das patentes que eles têm. Não me importa se é soldado ou general. E tu fica frio aí. Não ouve essa parte. Não ouve essa parte. Então, o Márcio tinha, né, uma patente grande na aeronáutica. O Márcio tinha um salário invejável por conta do trabalho e do esforço dele. E isso acabou se perdendo na questão amor. O Márcio era uma pessoa que não sabia amar. E ele morreu por conta disso, por não saber amar. Seria uma imprudência jurídica aqui eu citar a maneira como aconteceu, até porque isso ainda está sendo investigado, isso ainda está rolando judicialmente e não me cabe, né? Isso é a justiça dos homens, não cabe a mim. O Márcio atentou contra a própria vida, ele já vinha dizendo que ia fazer, e eu fui um dos que disse, Márcio, tu é bundão, tu não vai fazer, tu é cagão, tu não vai conseguir. E ele disse, eu vou fazer, pai, eu vou fazer porque eu não consigo mais. E ele teve diversos problemas na questão amor, né? Ele tinha um gosto muito peculiar para escolher os seus parceiros. E isso acabou levando ele a uma depressão muito grande. O Márcio foi um excelente religioso por muito tempo. E tem pessoas aí que seguiram no axé dele, que são meus netos, né, até hoje, e que são provas disso. O Márcio aprontou muita gente, deixou um bom legado. Só que na questão amor ele se perdeu. E aí misturou a parte religiosa. E isso acabou levando ao final que a gente acabou conhecendo. Aqui para nossa casa, para mim, foi uma grande perda. Porque eu gostava muito do Márcio. Ele teve uma época que ele se afastou, procurou um outro axé, respeitado. Mas isso me abalou bastante. Logo depois ele voltou, né, achou melhor seguir por aqui. Mas isso me fez me aproximar um pouco mais dele, talvez. Na casa, eu te digo assim, me dói até dizer isso, para a maioria dos irmãos não fez diferença. Porque o Márcio era o Márcio, para mim, César, e dentro da casa dele. Aqui, no axé de Luar, ele nunca quis uma posição de destaque e nunca teve, porque não quis. Eu nunca contei com ele para uma obrigação, nunca contei com ele para nada. Muitas vezes ele vinha, o batuque já tinha começado, ele ia embora, o batuque não tinha terminado ainda, mas isso não me fez deixar de gostar dele, porque era uma questão minha, pessoal. Ainda gosto, não é porque morreu. E ele morreu, não virou santo, ele tinha todos os defeitos, na época até eu fui criticado por ter falado isso, mas ele não virou santo, ele tinha os problemas. E ele morreu com dívidas, ele contraiu dívidas inexplicáveis pelo nível de vida que ele tinha. E ele se sentiu sem saída, né? As pessoas da casa não conseguiram suportar aquela situação de ver ele se afundando, né, por conta de um amor que não era correspondido, ou não era correspondido como ele queria que fosse. E ele acabou fazendo o que ele fez. Faz falta para mim. Os irmãos, eu sei que
porque a maioria não tinha esse apego tão grande com ele, e faz falta para as pessoas que passaram pela casa dele e tiveram um pouco do axé do Pai Xangô, para aqueles que foram amigos dele. E para mim faz muita falta. Eu vou lembrar no início desse batuque com certeza. Pai César, se eu for perguntar tudo que eu gostaria de ouvir do senhor, não vai ser uma entrevista, seria uma série. Então, é que eu falo demais. Mas algumas perguntas eu preciso fazer aqui ainda. Hoje se vê muita briga online, no Facebook ali especialmente, né? Depois as pessoas se encontram, tomam um cafezinho, tá, mas ali... Isso, em muitas o senhor é atacado. E eu vejo que o senhor não responde. Isso é uma questão de postura religiosa. Eu acho que muito além de ser pai de santo, de ser detentor do axé, ou seja lá como queiram dizer, a gente precisa ter postura, né? E hoje existem os haters, né? Que é o nome bonito para o cara que a gente antigamente chamava de filho da puta, perdão dos pais, mas agora é hater. E são aquelas pessoas que te atacam livremente, que não convivem contigo, não sabem da tua vida, não conhecem tua história, não sabem como é o teu dia a dia, das tuas dificuldades, o que tu passa, e te atacam pura e livremente. E eu tenho, né, tem esses grupos, eu não vou citar os grupos, porque senão eles vão me atacar de novo, mas tem esses grupos, né, que a gente conhece, e que a gente vira chacota, a gente vira assunto, é normal. Eu já fui a bola da vez, hoje são outros irmãos, sempre tem. Eu tenho por postura não responder, não dar o ibope, não dar a moral que as pessoas querem, porque eles normalmente não conhecem a gente, não convivem, não têm conhecimento nenhum. Não me envolvo em briga de Facebook. Eu sou daquele tipo que prefere sentar contigo e conversar. Brigar, de se bater, jamais, porque eu sou fraquinho e eu tenho medo de apanhar. Mas tenho um marido que me defende. Para isso a gente casa com um homem forte. Então eu não me envolvo. Eu prefiro chamar a pessoa no privado, como muitas vezes já fiz, e conversar com ela. Eu às vezes vejo essas brigas e às vezes as brigas que não tem destino, né? Aquela briga que serve para todo mundo. E esses dias eu estava assistindo uma live de uma pessoa que é muito amiga minha. Quando ela vê essa live, ela vai saber que é para ela. E começou porque tu, da Alvorada, porque tu é um sem vergonha. E eu comecei a fazer assim, ouvindo a live, assistindo ao vivo, e comecei a ouvir, é para mim, só pode ser para mim. Terminou a live, eu liguei. Era comigo. Não, mano, capaz, não sei o quê. Tá, que bom. Porque seria muito mais fácil de eu resolver dessa forma do que eu ir atacar a pessoa que estava atacando alguém aqui de Alvorada. Então eu prefiro me abster. A gente recebe print, né, normal, cada um tem o seu grupo de informantes, e alguns são muito rápidos, né, a notícia vem quente, e eu prefiro me abster de toda e qualquer situação por questão de postura religiosa. Especialmente na madrugada, o tráfego online é intenso, né? Os prints pela manhã são os melhores. Pai César, ao longo da sua trajetória, uma decepção, uma imensa alegria, e quais os seus projetos, sonhos, algo que você não realizou e pretende ou gostaria de... Eu acho que decepções ainda acontecem no dia a dia. As principais decepções, inclusive religiosamente falando, foram as que eu tive nos últimos tempos com essas pessoas que saíram do axé sem um motivo específico. Claro que cada um tem o seu motivo particular, mas para mim não era motivo. Como é que eu posso explicar isso? Quando tu vai no búzio de alguém e pergunta, o meu orixá quer continuar lá? E o orixá diz, não quer. Tem que perguntar por quê, se está tudo bem. Será que o orixá não quer ficar porque eu fiquei doente? Será que o momento daquele orixá que eu fiz, que eu trouxe, que eu dei fala, que eu assentei, que bati a cabeça para mim até uma semana atrás, de repente vira as costas para mim? Isso me fez decepcionar com a questão religiosa. Me faz pensar que aquelas pessoas que dizem que o orixá não ocultar, a gente deve confiar. E aqueles que chegam, na maioria, não.
Isso foi uma grande decepção, com certeza. A minha grande alegria é poder estar aqui hoje, poder acordar amanhã, se Deus quiser, bem, poder dar seguimento à minha vida. Não esperava passar por um problema de saúde tão grave, né, tão jovem como eu sou, não esperava, mas então as minhas alegrias, elas têm se renovado todos os dias. A minha meta agora, o meu projeto, ele é curto. Eu não faço mais projeto longo, porque eu não sei se eu vou estar aqui o ano que vem. Eu digo para os meus filhos, e tenho dito isso para eles. Tive uma conversa há poucos dias com o marido de uma das filhas que está ali. Aproveita enquanto eu estou aqui e faz tudo o que tu precisa. Toma todas as tuas armas comigo, para tu depois não precisar sair e correr por aí. Porque eu não posso mais fazer um projeto longo. Eu não posso mais projetar um ilê novo para o Pai Xangô daqui 5 anos. Porque eu não sei se eu vou estar aqui. Eu tenho que projetar agora, amanhã, daqui 1 mês, 2. Então, o meu projeto de vida hoje é o Batuque de Setembro. Passou o Batuque de Setembro, se eu passar o agosto, né, que antigamente as pessoas diziam, se passar o agosto, a gente segue o ano. Se eu passar o agosto, se Deus quiser e os pais permitirem, vamos tocar o Batuque de Setembro. Vai ser um batuque diferenciado, não sei porquê, porque eu estou com muita vontade de tocar esse batuque. E depois do batuque eu vou ver qual vai ser o próximo projeto. Porque eu não posso mais fazer um projeto longo. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Nem ninguém sabe. Eu ia dizer, na verdade, ninguém sabe, nós não sabemos. Quantos foram antes de mim, né? Ano passado foi uma coisa que a gente abriu, eu pouco abri o Face porque eu estava mais tempo no hospital do que em casa. Sim. Mas a gente abriu o Face, as pessoas botavam uma foto no aniversário e a gente tinha que ler 2 vezes para saber se aquela pessoa não tinha morrido, porque estava todo mundo comentando aquela foto. Sim. Porque foi muita morte, se perdeu muita gente. O Márcio foi eu perdi outra filha que também era importante aqui na casa, foi a Vanessa, por conta do Covid, mas foi uma série de irmãos que foram indo embora, e eu acho que ninguém esperava tanta gente junto, né, um desencarne coletivo dessa forma. E esse ano não está sendo diferente. Então, cada dia que eu venço, eu digo, hoje eu te venci, e vamos seguir a luta. E amanhã a gente vê o que acontece. Tivéssemos consciência, a gente sabe que é assim, né? Mas parece que esquecemos, a gente se programa. A gente nem sabe quem vai estar amanhã, né? Mas oxalá estejamos por muito tempo. Pai César, para concluir, eu vou voltar para aquele primeiro texto lá que o senhor fez em relação ao Pai Paulinho. Quando nós compartilhamos esse texto na nossa página, eu lembro que de imediato teve assim 400, 500 comentários. Teve uma repercussão muito grande. Muito grande, e todos eles positivos. Apenas um chamou a atenção, que disse, pode até ser um fake, né, mas era um nome de mulher, né, que perguntou assim, por que não admite logo que não tem axé? Não sei se o senhor chegou a ver esse comentário, porque nós o deletamos, nós o excluímos, não responderia também. Nós o excluímos de imediato, né? Pelo contrário, eu vou pedir que a partir deste comentário o senhor encerre com a sua mensagem para os amigos do Belém. Admitir que não tem axé, eu acho que é uma questão muito forte, né? Porque estar vivo e poder transmitir, como eu falei inicialmente lá, algo para alguém, é ter axé. A gente não precisa ter carro zero, a gente não precisa ter um palácio. Eu comecei numa casa bem pequenininha, meus Exus eram numa lareira, numa casa alugada, a gente dormia no chão, eu e o Ito passamos fome, passamos dificuldade, como todo casal, né, no início, ou como a grande maioria passa. A gente não vem de família rica, nós temos uma família de classe média baixa, não temos herança, tudo que a gente tem foi com muito trabalho, com muito suor. E com o axé, né? Um axé maior, um axé menor, mas com o axé. E para mim o axé é vivo, a gente todos os dias tem essa possibilidade de dar e de receber esse axé. Então eu acho que ter axé
como eu falei lá no começo, todo mundo tem. A diferença é que uns passam com mais facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade. Eu me considero uma pessoa de axé por ter pessoas ao meu lado, por ter pessoas amigas, por ter pessoas parceiras, por ter pessoas fiéis, por ter amizades, não só por ter um número grande de filhos de santo. Isso se provou agora, que não quer dizer nada. Muitos foram embora e seguiram seus caminhos, outros vieram. Então, o axé é movimento. Eu acho que admitir ter ou não ter é muito pesado. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho. E mesmo aquelas pessoas que estão em dificuldade, não são poucas as que vão me ouvir aí, que estão passando por um momento difícil, que estão passando por uma nuvem, sabe quando paira aquela nuvem preta ali em cima da gente? Elas têm axé. Acende uma vela, vai lá num cantinho, no cruzeiro de noite, acende um cigarro, não importa para quem vai oferecer, oferece para a mulamba, oferece para o tiriri, oferece para a cigana, acende uma vela vermelha para o bará, no cantinho, não tem dinheiro para pipoca, não precisa, o orixá não precisa da materialidade das coisas. Eu às vezes até vejo umas mesas gigantescas, eu também já fiz umas mesas gigantescas para o orixá, e não precisa daquilo. A gente sabe que um potinho com canjica ou com pipoca resolve da mesma forma. O orixá não vai me dar mais porque eu dei mais para ele, ele vai me dar igual ao meu merecimento. Então, se tem alguém aí que está ouvindo nesse momento, que está passando por uma dificuldade, que está desempregado, que como eu está doente, precisa de cuidados, precisa de uma mão amiga, uma necessidade maior, acende uma vela, bota um copo d'água atrás da porta, não importa a maneira que vai buscar, mas busca esse axé, porque vocês também têm. Nós que somos ditos pais de santo, babalorixás e alorixás, somos só um instrumento de ligação entre o sagrado e a pessoa. Se não tem essa pessoa para fazer, vai direto ao ponto. Porque eu vejo, infelizmente, que eu acho um disparate, as pessoas vão numa casa de religião, procuram um pai de santo, elas estão desempregadas, elas estão com dificuldade para pagar suas contas mais básicas de água, de luz, de telefone, para fazer as suas compras de mercado, né, o seu rancho mensal, e elas saem de lá com uma lista que vai lhe custar R$ 1.700 para fazer. Que condições que essa pessoa vai ter de receber uma ajuda do orixá? Se ela tivesse esses R$ 1.700, ela deveria comprar comida, pagar suas contas e viver ainda durante o mês. Então eu acho que os meus colegas, eu sei que a maioria já tem essa visão, mas tem que tentar... Saiu um texto agora há poucos dias que não se faz caridade. Gente, pelo amor de Deus, se faz caridade, se faz muita caridade. É só abrir a porta, porque a maioria das pessoas precisam de caridade. Ah, mas o aviário cobra, mas não precisa. Nem sempre a gente precisa derrubar um boi para comer carne. Às vezes dá para... Com uma vela, com um copo d'água, a gente já ouviu aí histórias muito verídicas de antigos que com 1 quilo de açúcar fazia chover. Então, dá para fazer caridade do tamanho que ela seja necessária. É impossível que não tenha um pacote de pipoca para passar em alguém, ou que aquela pipoca custa realmente R$7 e que a gente não vai ter R$7 para doar para alguém de alguma forma. Eu sei que não é de graça, as pessoas pagam para se aprontar, eu não apronto ninguém de graça, mas todos os que se aprontam dentro da minha casa sabem que em algum momento da nossa trajetória a gente vai ter que se doar. E esse se doar, esse fazer a caridade, ou trabalhar com pouco, trabalhar com menos, aquilo que eu falei dessas mesas gigantescas, é legal, é bonito, o orixá com certeza gosta, mas se a gente for lá no mesmo mato, no mesmo campo, e levar um potinho com pipoca, um potinho com canjica, uma vela branca, o segredo está na sineta, está na boca, está no coração, está na cabeça, não está na quantidade.
Então dá para fazer caridade, dá para ter axé, e todo mundo tem axé, e eu acho que tem como ajeitar isso e a religião ser muito boa para muito mais gente. Pai César, nossa gratidão, primeiro, por ter aceito, ter disponibilizado esse tempo, segundo, pelo carinho que o senhor sempre nos recebeu na sua casa, já se vão 8 anos. 8 anos. E o nosso pedido, a nossa súplica, Pai Xangô, Ouve aí, pai, por favor, que sejam muitos e muitos anos aí. Ouve aí. Realmente, muito obrigado. Imagina, Pai foi um E prazer o carinho receber a equipe do Grande Axé, que não aparece aqui, mas que está ali Mas atrás. que tem imenso carinho pelo senhor, pode ter Obrigado. certeza. Obrigado. Vou reiterar os meus parabéns pela qualidade dos seus textos, o ser elogioso do Pai Márcio, mas os seus são do mesmo nível, né? E espero que continue colaborando com o Grande Axé Assim será. sempre. Assim será. E aos amigos do Grande Axé, até o próximo Conversando com.